Olá, eu desejo a graça de Deus a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha em casa, que Deus te abençoe. Você que está presente conosco aqui, que Deus também ilumine a sua vida e te dê toda a direção necessária para nós podermos viver nesse ano sobre a graça de Deus, sustentados pela sua misericórdia, sendo que nós sabemos, estes não faltam sobre a nossa vida, mas nós que precisamos confiar no Senhor. E hoje a gente vai falar sobre um tema, dizendo que Deus, Ele não se cansa em recomeçar. Você muitas vezes já disse, eu não aguento mais. Você já disse, eu não aguento mais recomeçar nesse mesmo negócio? Eu queria dizer para você que Deus está há ao menos 6.000 anos, sempre de novo, recomeçando com os mesmos seres que somos nós. Deus ainda não se cansou de nós, Ele não haverá de se cansar de nós. E assim eu quero saudar cada um de vocês com a palavra bíblica que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, o versículo 13, em que o Senhor Deus, naquele tempo, disse ao povo de Israel, e assim Ele diz para nós hoje também. Isaías 43, versículo 13, diz assim: Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Dependendo da sua tradução bíblica, diz, agindo eu, quem impedirá? Desse modo, essa palavra mostra para nós que Deus, de fato, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que, uma vez que algo está estabelecido por Ele, está realizado por Ele, que tem uma promessa dEle, que tem uma palavra dEle, ninguém pode desfazer o que Ele determinou. Ninguém pode alterar algo de Deus. E, portanto, nós queremos, nesse sentido, analisar o quanto a gente mesmo tem confiado nessa fidelidade de Deus. Eu pergunto isso a você: você tem confiado na fidelidade do Senhor? Você tem confiado que Deus está acima de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas, que agindo Ele, ninguém pode desfazer? Queridos, que assim seja na nossa vida, que assim a gente possa viver durante todo o ano de 2022, nessa confiança, nessa esperança de que se a gente confia no Senhor, nós estamos confiando naquele que é maior. Não há ninguém como Ele. Assim eu quero entregar, junto com você, esse momento de celebração ao nosso Deus. Eu convido que a gente possa orar, você que também está aí em casa, que você possa orar ao Senhor, entregar esse momento de culto, mas esse momento também que a gente vive, que em si tem esse chamado de recomeço, que é ano novo, mas mais do que isso, a gente analisar que não é apenas uma mudança de calendário, necessária uma mudança nossa, de atitude, de fé, de vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti porque até aqui a Tua misericórdia nos sustentou. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque sempre depois da tempestade vem a bonança. Somos, Senhor Deus, gratos a Ti porque nós podemos celebrar um Deus que é fiel. Mesmo em meio à nossa infidelidade, à nossa descrença, mesmo em meio, Senhor Deus, a todos os nossos conflitos, o Senhor Deus é fiel. Nós te bendizemos, Senhor Deus, porque Tu tens nos guardado noite e dia. E nós podemos estar aqui, Senhor Deus, celebrando a Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, porque o Senhor não se cansa em recomeçar. Dá, Senhor Deus, que a Tua palavra seja viva nos nossos corações. Abençoe cada um, Senhor, que se faz presente, que nos acompanha, para que em nome de Jesus, o Teu poder e a Tua graça sejam
exaltados. Fica assim, ó Deus, conosco. Ensina-nos a confiar. Em nome de Jesus. Amém. Assim, vamos celebrar o Senhor com alegria, celebrar o Senhor a sua fidelidade, a sua benignidade, celebrar ao Senhor porque as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e por isso nós estamos aqui. O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio a lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Eu queria te convidar a se colocar de pé, na presença desse Deus que vem a nos salvar, que nos salva, que oferta perdão. E durante um minuto, no silêncio da tua mente e do teu coração, você reconheça as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Pode fechar os teus olhos, ficar à vontade. Traga à memória as bênçãos do Senhor na sua vida. Com a sua alma, celebre a fidelidade de Deus, o sustento de Deus, as tantas bênçãos do Senhor a cada amanhecer na sua vida. E se você se sente à vontade, diga essas bênçãos com a sua voz para o Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, por aquilo. Obrigado, Senhor.
palavra nos ensina em 1 Coríntios 2:9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Firme o seu coração, firme a sua mente, na presença daquele que é fiel para sustentar todos os teus dias. Abra seus lábios em louvor, declarando: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares. Todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Só com as nossas vozes. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta
Nessa fidelidade do Senhor Deus é que nós vamos meditar na palavra do Senhor, tendo a certeza de que ela vai nos trazer mais orientação ainda acerca da sua grande e preciosa fidelidade. E, queridos, diga mais uma vez ao Senhor: Ele é fiel. Ele é fiel. E a palavra que a gente vai meditar hoje, ela nos mostra que Deus, Ele não se cansa em recomeçar. Eu não sei o quanto para você é fácil, difícil, ou talvez muito difícil recomeçar. Mas o fato é que, hora e outra, todos nós precisamos fazer recomeços. Seja porque a gente abandonou um projeto, abandonou o próprio Deus. Seja porque a gente feriu e afastou pessoas de nós. Seja porque o nosso modo de vida anda errado, a gente está cheio de orgulho, a gente precisa fazer reconhecimentos. Seja porque a gente passou, ou quem sabe está passando, por perdas dolorosas, por algum tratamento, tenha que encarar uma enfermidade que não é fácil, e manter a confiança em Deus. Então, assim, existem diversas situações em que a gente precisa recomeçar. Então, queridos, felizes são aqueles que não se fecham para os recomeços, mesmo que a luta seja grande, mesmo que tenha que ter conversas dolorosas, mesmo que coisas tenham que ser admitidas e que também não é fácil, mesmo que o perdão tenha que ser buscado, tenha que ser dado, mesmo que fraquezas e necessidades tenham que ser admitidas, mas felizes são aqueles que aceitam recomeçar. Por mais que o recomeço lança nova esperança, inicia reconciliações e oferece até mesmo vida nova, mas quando nós recomeçamos, nós também estamos refletindo o caráter de Deus, porque Deus é alguém que não se cansa em recomeçar. Deus, Ele não coloca as coisas debaixo de um tapete. Ele não põe panos quentes. Ele não deixa o tempo passar para ver como é que as coisas ficam. Deus não deixa as coisas mal resolvidas. Mas assim como uma mãe, como uma criança, como uma mãe, como um pai, que tenta fixar um aprendizado na vida de uma criança, mas essa criança demora, ela insiste em cometer os mesmos erros, e nesse sentido os pais sempre de novo fazem um novo ensino, fazem de novo a explicação, até que a criança firme o entendimento. Deus não se cansa. Então, queridos, eu queria ler essa palavra bíblica, palavra que está no contexto do dilúvio, do capítulo, então, 9 de Gênesis, versículos 1 e 2, e depois os versos 7 a 17. Eu passo, então, a ler essa palavra do Senhor. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a aliança com vocês e com os seus futuros descendentes,
e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será cefada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com vocês. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que vivem na terra. Contudo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há na terra. Então, queridos, nós vemos aqui que o contexto é a saída de Noé, sua família e todos os animais da arca e finalmente poder pisar no solo. E logo Deus abençoa Noé, sua família e todos os animais, mas a Noé, ou seja, toda a criação, mas a Noé e sua família, ele diz: sejam férteis e multipliquem-se, povoando toda a terra. E então Deus faz uma aliança com eles. E eu quero repetir essa aliança, que a gente firme bem ela está nos versos 9 e 10, que diz assim: vou estabelecer minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, e todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Então, queridos, essa é uma aliança que Deus faz, que nunca mais Ele destruirá a terra por meio das águas de um dilúvio. E a gente pode ver essas tempestades por aí, arrasando, hora em outra, cidades cá, cidades lá, mas a promessa de Deus, ela permanece fiel. Por quê? Porque Ele disse que Ele nunca fará isso com toda a terra, com toda a humanidade, com todas as espécies vivas. Isso Ele diz no verso 16: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. O capítulo 6 desse mesmo livro nos diz que a razão de Deus ter enviado o dilúvio era porque somente Noé e sua família era justo e temente a Deus. E diz que no mais, o coração humano, ele era de todo e somente inclinado para o mal. Pense nisso. Somente inclinado para o mal. E assim foi que Deus, por meio de Noé e sua família, decidiu recomeçar. O que Deus faz aqui, queridos, não é simplesmente recomeçar com essa família, mas recomeçar através dela, e como nós vimos aqui na leitura, que é para todas as gerações futuras. E mais do que isso, não é apenas com os seres humanos, mas é com todas as espécies que estão na terra. Assim, quando Deus diz que Ele se lembrará dessa promessa quando o arco-íris aparecer nos céus, na verdade, Deus está sendo aqui
muito modesto. Porque na verdade Deus não se esquece. E o que ele quer dizer é que quando nós vemos o arco-íris, devemos nos lembrar da aliança que ele fez conosco. E eu gostaria de repetir, não só com a humanidade, mas com todas as espécies. Isso significa inclusive com os micro-organismos. Você entendeu isso? E a pergunta é: o que faz Deus se importar de tal forma com tudo que há ao nosso redor? O que faz Deus recomeçar especialmente conosco? Nós que somos os causadores e fomos e somos os causadores de todos os males presentes nesse mundo. A resposta nós encontramos no maior de todos os recomeços de Deus, através do Deus Filho. Quando ele foi enviado e ele foi até a cruz, Deus estava ali recomeçando com a humanidade, perdoando pecados, dando salvação, gerando vida nova e dessa vez, queridos, um recomeço para toda a eternidade. Assim, queridos, quando nós olhamos para a promessa do arco-íris, nós vemos que são 5.000 anos em que Deus permanece fiel à sua promessa. E eu queria perguntar para você, quando você vê o arco-íris, você lembra dessa promessa de Deus? Você lembra da aliança que Ele fez com você e com todos os seres vivos da terra? De todas as espécies? Eu queria assim analisar com vocês duas questões. A primeira é o compromisso de Deus com todos os seres vivos, como eu acabei de mencionar. Quem sabe o nosso recomeço, ele precisa se dar por aí. Em que nós, queridos, como cristãos, nos preocupemos mais com a criação de Deus, porque de fato existem muitos cristãos que não estão nem um pouco preocupados com a criação do Senhor Deus. Inclusive, uma coisa que choca, existem eleitores que observam o que os candidatos falam na área da sexualidade, no tema relacionado à sexualidade, mas não observam o que eles falam e se eles falam algo sobre o meio ambiente. Eu pergunto, você acha que Deus tem preferência entre esses dois temas? Sexualidade humana e a sua criação? Nós precisamos saber analisar essas duas questões. Nós precisamos observar o que se diz em relação a esse tema tão importante, visto o que nós temos tem nos atingido nos últimos anos, em relação à forma como a natureza vem reagindo, está diretamente ligado ao comportamento humano. Aquilo que os governos, que, enfim, as nações fazem em relação à criação do Senhor Deus. Portanto, queridos, o arco-íris nos lembra que ele tem um compromisso com a sua natureza, com a sua criação, não apenas com a gente. Algumas coisas simples que nós podemos fazer, por exemplo, na hora de você tomar decisões, observe se o seu compromisso com a criação de Deus é o mesmo compromisso que Deus tem. Como, por exemplo, na hora de votar. O seu compromisso na hora de votar é com a criação de Deus, como é o compromisso de Deus com ela? Uma outra questão, tenhamos atitudes simples, mas significativas, que sejam um exemplo, que mostram a diferença de nós cristãos no cuidado com o meio ambiente. A forma como nós lidamos com essas questões na nossa rua, no nosso bairro. Se no nosso bairro, por exemplo, não passa coleta seletiva, gente, a prefeitura tem número de telefone. Nós precisamos ligar, nós precisamos insistir, nem que a gente ligue uma vez por semana.
Nós precisamos solicitar, nós pagamos os nossos impostos, nós precisamos exigir o cuidado de Deus. Porque aquele material não é lixo. É alimento para muita gente. Não exatamente aquele material, mas a renda que gera por meio desse material. Além de que nós estamos cuidando da criação de Deus. Em segundo lugar, essa palavra nos mostra o compromisso de Deus conosco de não desistir de nós. Não aconteceu, queridos, que depois do dilúvio, o ser humano se tornou um ser bom. Portanto, Deus já sabia disso. Nós sabemos que no nosso coração não existe pureza. Tanto é que a insistência de Deus em permanecer conosco levou a uma medida drástica. Foi o Filho dele que foi até aquela cruz para provar a nós o amor que Ele tem por nós, a fim de nos resgatar, para nos curar da nossa rebeldia. Deus se colocou a recomeçar, oferecendo para nós perdão, libertação, vida eterna. E Ele fez isso de uma forma absurda. Deus em Jesus recomeçou de forma absurda para nós. Porque Ele ainda nos adotou como filhos. Ele ainda nos chamou a ser membros da sua família. Ele, apesar de tudo que nós fizemos, nos chamou para estarmos ainda mais próximos dele, deixando de ser criação e passando a ser filhos. Portanto, queridos, nós não podemos ignorar tamanho amor de Deus, e por isso eu pergunto para você: você precisa recomeçar? Você precisa recomeçar? Não é só virando a página do calendário, virando o ano, que a gente recomeça. Mas às vezes a gente precisa recomeçar na nossa vida com Deus, a gente precisa recomeçar num relacionamento que está danificado, a gente precisa recomeçar nos propósitos de vida, mesmo que Deus nos estabeleceu, a gente precisa recomeçar às vezes terminando alguma coisa, parando algumas coisas. Quem sabe a gente precisa recomeçar terminando um namoro, quem sabe a gente precisa recomeçar colocando Deus e a família na frente do trabalho, parando de colocar o trabalho em primeiro lugar. Quem sabe a gente precisa recomeçar parando simplesmente para refletir aonde nós estamos indo, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, seguindo dessa forma. Parar para poder recomeçar. Se você recomeçar com Deus, não só estará recomeçando com quem é especialista no assunto, mas com aquele que te dará forças a fim de fazê-lo. Que te dará forças em meio às fraquezas, que vai te animar e reanimar quando você estiver prestes a desistir. Portanto, queridos, que Deus nos abençoe de forma que a gente possa entender que às vezes Deus muda as circunstâncias para a gente recomeçar. Mas às vezes as circunstâncias permanecem as mesmas. E Deus muda a nossa convicção para a gente poder recomeçar. Que tal, queridos, nesse ano de 2022, a gente não só fazer uma virada no calendário, mas a gente tomar propósitos de recomeço. Eu quero dizer para vocês que eu quero recomeçar muitas coisas. Eu convido você a recomeçar também. Eu convido que nós, como comunidade, como cristãos, possamos recomeçar nesse ano,
firmados no Evangelho, na Palavra de Deus, nos propósitos de Deus, na fé, na confiança em Deus, na confiança naquilo que Deus pode fazer, recomeçar juntos como corpo e se fortalecer, inclusive naquilo que muitas vezes é pessoal. Existem coisas que são recomeços em unidade, em corpo, mas existem coisas que são pessoais, que só você pode fazer, só você pode decidir. Quem sabe o seu recomeço precisa se dar com você mesmo. Você precisa se aceitar do jeito que você é. Você precisa aceitar o amor de Deus por você. Você precisa aceitar o quanto você é especial para Deus. Aceitar o perdão dele. Aceitar a misericórdia dele sobre você. E parar de se julgar e de se punir. Que assim, queridos, nós possamos olhar para frente, porque Deus, Ele já recomeçou, num recomeço que é eterno. Se Ele não voltou atrás, numa promessa feita a nós há 5.000 anos, através de um dilúvio ou de um arco-íris, Ele não vai voltar atrás. Nas promessas que Ele fez em Jesus, e esse crucificado por nós. Que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe, para que o Senhor seja a força do nosso coração. Amém? E nós queremos exaltar mais dessa fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Siga confiante nessa fidelidade do Senhor Deus. E você que está em casa, eu me despeço de você e desejo que você, todos os dias desse ano, possa buscar em Deus o refúgio que você precisa para a sua vida. Um forte abraço a você e que Deus te guarde e te abençoe.